Então, boa noite a todos. Quis fazer aí uma surpresa aos nossos ouvintes e aos meus seguidores, e já que temos um excelente convidado, o Dr. Carlos, psicólogo clínico, hum, quis dar-vos e quis brindar-vos com esta surpresa. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite. Muito obrigado pela presença, pela tua presença, mais uma vez na Conversa Saudável. Hoje com um tema que parece bastante interessante, prisioneiros do medo, quando o silêncio e a recusa ao tratamento ditam a sentença fatal. A música do Camané fala-nos em inquietações e a luta que a vida nos traz, as cicatrizes emocionais que a luta da vida nos traz, que acaba por trazer estes medos, estas inseguranças. Diria até, dei-me só um segundo que estou aqui a ser informado pelo sistema que estão a ter problemas para transmitir o Instagram. Vamos ver se me estiverem a ouvir no Instagram, por favor, deem-nos uma mensagem que estou aqui, mas há pouco estava a transmitir bem, portanto, digam-me alguma coisa, por favor, se de facto está a correr bem e se estamos a chegar bem. Porque há pouco vi que a professora Zilda já estava online no Instagram. Portanto, digam-nos alguma coisa. E estava eu a dizer, antes de me perder, que muitas vezes essas cicatrizes da luta da vida que a música Inquietações do Camané nos dizia, trazem-nos esses medos, essas fobias, e eu diria que muitas vezes aquilo que me aparece na consulta, e provavelmente na tua também, esses medos muitas vezes trazem desconfiança, insegurança, não sei muito bem, estou aqui porque alguém me forçou a vir para aqui e cá estou eu, mas sempre de pé atrás. Isso acontece também na tua consulta? Acontece, ainda ontem aconteceu numa consulta de um jovem, né? Ainda ontem eu tive em que um jovem que vai fazer 18 anos agora este mês, foi a mãe que marcou a consulta para ele, acompanhou, e ele não queria ir à consulta. A mãe insistiu, ele foi porque a mãe insistiu. E na consulta, junto com a mãe, estava a acompanhá-lo. Ele acabou por dizer que tinha muita dificuldade em falar sobre ele. Muita dificuldade. Não se sentia bem. Não é? Então eu comecei a conversar com ele, expliquei-lhe algumas coisas, a necessidade muitas vezes nós temos que falar daquilo que nos incomoda, daquilo que nos faz sofrer do ponto de vista emocional, não é? E ele foi ouvindo, foi concordando, não é? E depois no fim eu perguntei-lhe, olha, achas que depois desta conversa que tivemos uns 45 minutos a conversar, eu tive-lhe a explicar algumas coisas, tu achas que seria bom para ti entrar num processo terapêutico para te ajudar? Ele dizer, olha, isto poderia me ajudar, mas eu não quero. Eu sorri como é natural, assim, é um direito que tu tens, porque a psicologia funciona muito bem, mas as pessoas têm que aderir. Não basta reconhecer que precisam de ajuda, é preciso também aderir à terapêutica. E isso significa, não é, lidarmos com a nossa dor emocional, com aquilo que está cá, que nos assusta, que para nós é assustador porque não compreendemos bem. Se não estás preparado para isso, então não é o momento certo para avançares neste processo. E eu respeito isso, eu compreendo-te. No entanto, quero que saibas, se um dia achares que estás preparado e queres receber ajuda, é só contactar-me. Né? A mãe ainda insistiu um pouco, mas eu acabei por não alimentar a insistência, porque o jovem estava cada vez mais desconfortável com isso, percebia-se isso. E então, se começa a sentir desconforto,
o momento já não é terapêutico, não é? Já é de sofrimento, e não é isso que se pretende, como é óbvio. Mas isso é natural em muita gente. Há muitas pessoas que têm dificuldade em exprimir sentimentos, em exprimir as emoções, de falar de experiências que tiveram no passado de muita dor, não é? E por outro lado, há pessoas que têm medo de lidar com um diagnóstico assustador. O medo de que o médico diga: você tem cancro, você tem uma doença crónica, você tem um problema de saúde que não é curável, não é? E então preferem adiar, não é? Preferem não ir. Outros, porque tiveram más experiências com clínicos, não é? Que não foram bem diagnosticados, muitas vezes não foram bem atendidos, com alguma rudeza, não é? E isso levou-os a não acreditar na medicina, não é? Nós não podemos esquecer que os médicos também são seres humanos, não é? E os seres humanos são falíveis em qualquer área em que se apresentem. Não é porque nós tivemos uma má experiência clínica ou porque constatamos que há um médico que não é suficientemente responsável para ter uma abordagem ética, não é porque há um mau médico que devemos deixar de acreditar na medicina, que seguramente há outros médicos que são excelentes, não é? Então a gente não pode misturar as coisas. Mas também é importante reconhecer que todos nós, em determinadas circunstâncias, vamos precisar uns dos outros. Nós somos interdependentes. E com problemas de saúde temos que nos virar para quem tem de saúde, não é? Os especialistas da área, daquilo que for o nosso problema. Porque se formos desconfiar de tudo e de todos, porque temos medo, temos receio, ou porque tivemos uma má experiência, o que vai acontecer é que cada vez vamos ficar pior. Vamos fechar cada vez mais no nosso mundo pessoal. E ao fecharmos no mundo pessoal, no mundo interior, nós vamos agravar o quadro clínico e particularmente o quadro psicológico, que vai afetar a família à volta, não é? Portanto, o sofrimento não é apenas para o portador do estado de sofrimento, é também para a família que o cerca. Daí muitas vezes haver a insistência, porque as pessoas não estão a ver alguém que amam, que gostam, em grande sofrimento, e a pessoa não está a fazer nada, e querem forçar, muitas vezes forçam. Isso é um erro. Porque a pessoa, quando está em sofrimento e está em negação, né, ela vai funcionar por oposição. A resistência interna aumenta. A resistência mental. E então, quanto mais insistir, pior. Mais ele resiste, ou ela, ele ou ela, vai resistir e vai-se criar um ambiente de hostilidade, de antagonismo de hostilidade. Quer dizer, cria-se um ambiente tóxico, que não é bom. Nesse momento, o que tem que se fazer é para, ok, tu és dono da tua vontade, tens a liberdade de escolha, mas não penses só em ti, pensa também nos outros. Agora, faz o que quiseres e nós vamos respeitar a tua escolha. Nesse momento, eles precisam de carinho, de compreensão e não de pressão. Não é? Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, por norma, quando às vezes ouço doentes meus, dizem: estou a tentar convencer trazer o meu marido, ou estou a tentar convencer trazer um amigo ou uma amiga, eu digo sempre, nunca convença ninguém para vir para a minha consulta. Eles têm que vir por sentir necessidade e por reconhecer competência de um médico que está à frente deles. Porque a ser convencido, não chegamos lá. Eu estou-me a lembrar, tu lembraste desse rapaz que viste ontem, eu estou-me a lembrar de um doente que eu tenho, tem 96 ou 97 anos, que já foi meu doente, há 20 anos atrás, e estava com incontinência urinária e incontinência fecal. Okay? Para além da rabugice, também havia ali alguma alteração emocional. Entretanto, ele não queria, porque não queria vir à consulta, e
E a esposa andava e estava muito mal também, e anda bem, felizmente, e ele cismava que não queria, trouxeram-no obrigado para a consulta. Então o homem, e depois, como tem uma senhora que lhe dá a medicação, portanto, aí estamos salvaguardados que a medicação vai ter que fazer algum efeito porque ele é dada, não é? Porque em caso se não houvesse uma senhora a dar a medicação, provavelmente ele nem ligava para a medicação, não queria saber daquilo. E por isso é que eu às vezes depois não tendo sucesso, então é preferível não virem. Entretanto, o senhor ficou bem da incontinência fecal e da incontinência urinária. E ele continua a dizer que não tem grandes resultados. E, entretanto, ele não tem mais o problema. Ou seja, a tal desconfiança é quase cega a razão, digamos assim. Não é? Às vezes é o medo de admitir que, perdão, é o medo de admitir que está errado, não quer reconhecer. Outras vezes, as pessoas inconscientemente estão num processo de autopunição. Porque carregam muita culpa por alguma coisa do passado. Às vezes culpa que nem é legítima, que as pessoas não têm, mas que assumem inconscientemente, ou que acham que têm. E entram num processo de autopunição, de autossabotagem. Não é? Então, parece que não querem ficar melhores. Não é? Parece que não querem a cura. E entram nesse processo. Portanto, isso acontece com frequência nos gabinetes médicos, nos consultórios médicos e também em psicologia. Não é? Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Quando eu ouço também que alguém está a insistir e está a tentar convencer, eu digo, não faças isso. Sugira, num clima de entendimento, sugira, mas não insista. Não é? Porque você, ao insistir, está a dar uma ideia, está a abrir uma porta. Mas desde que seja a pessoa a procurar. Porque a psicologia funciona quando a pessoa adere à terapia, ao processo terapêutico. Se não houver adesão, ela não vai funcionar. Porquê? Porque a psicologia tem como objetivo trazer o autoconhecimento, aquilo que são os mecanismos mentais, ou seja, conhecermos o nosso mundo interior. Não é? E conhecer o nosso mundo interior para aprendermos a governá-lo. Nós somos os governadores inconscientes de toda a atividade interior, ao nível do pensamento e do sentimento. E as pessoas não veem dessa maneira, a maioria não vê dessa maneira. Nós temos que aprender a governar o nosso mundo interior. Mas por isso temos que o conhecer. Não é? Então, para o conhecer, é preciso recorrer a quem possa ajudar. E tem que ser alguém especializado na área, não é? Na área da psicologia, particularmente. Então, o terapeuta ou psicólogo não vai mudar ninguém. Ele vai propor, vai identificar aquilo que são as causas da dor emocional, as causas dos conflitos, muitas vezes conflitos escondidos que as pessoas nem têm noção, não é? Porque nós vamos habituando aos estados alterados do dia a dia pela ansiedade, pela insegurança, pela incerteza, que é muito comum nos dias de hoje. Isto gera tensão nervosa, tensão emocional constantemente. Não é? Nós vivemos numa época em que as pessoas estão viradas apenas para o ter, para a conquista, para ter segurança. Quando isso não é realista. Porque o que é seguro? O que é garantido? Nós vivemos num mundo impermanente, ou seja, aqui nada é garantido. Hoje temos, amanhã não temos. Hoje estamos, amanhã podemos não estar. Não é? Então não podemos estar agarrado de uma forma obsessiva às conquistas materiais para ter segurança para o amanhã. Porque não sabe se o amanhã chega. Até porque a palavra amanhã, aplicada diariamente, nunca chega. Não é? É sempre amanhã. Amanhã é todos os dias. Não é? Então a gente tem que aprender a viver o presente, desfrutar do presente, mas com leveza. Não é? Então, mas para isso, nós temos que olhar para dentro. Conhecermos-nos, autoconhecimento é importante. Não é? Para a gente perceber os fatores que aqui estão a trabalhar que geram ansiedade, que geram insegurança, que geram medo.
o medo do amanhã, o medo de não conseguir, o medo do futuro. E nós alimentamos isso. E depois o que é que acontece? Essa ansiedade vai ficando presa, bloqueada no inconsciente. E depois manifesta-se, né, na forma de fobias, na forma de ataques de pânico. Começamos a somatizar, depois começa a haver os problemas de saúde, porque estamos numa tensão constante, em constante tensão. E nem vamos habituando a isso e não percebemos, né? Não temos consciência, não temos a percepção da tensão emocional que está presente no nosso dia a dia. E como é que a gente pode identificar isso? Alguns sintomas, porque todos os sintomas são mensageiros, têm uma mensagem. E o sistema mente-corpo dão-nos mensagens constantemente. A gente é que não presta atenção. Alertas, não é? São mensagens, não é? Pedidos de auxílio. A gente vê isso pela irritação, quando andamos sempre irritados. Pela agressividade, o tom agressivo, pela impaciência, a intolerância, não é? Não conseguimos aquietar-nos, é uma inquietação interior, uma agitação interna constante. Isso são indicadores de que o nosso sistema está sobrecarregado de energia emocional gerada pelo medo, pela ansiedade. Carlos, deixa-me só interromper-te. Temos aqui pano para mangas, eu deixei de conversar aí um bocadinho. Deixa-me só dar-te aqui algumas mensagens que nos estão a chegar. A senhora Rosa Pereira, do Canadá, diz-nos: boa tarde, doutor, está tudo bem? Grata por mais uma live, beijinhos. Beijinhos, senhora Rosa, e obrigado por nos assistir aí do Canadá. A senhora Natália Figueiredo: estou aqui, senhor doutor, bem atenta, beijinhos ao doutor Carlos e ao meu médico, espero terça, até lá, beijinhos. Beijinhos e até terça, senhora Natália. Ana Borges diz-nos da Suíça: boa noite, doutores, obrigado por tudo que fazem pelos vossos pacientes, obrigado nós. A doutora Raquel, que já esteve também na Conversa Saudável por 2 vezes, que é endocrinologista do Brasil, diz-nos: boa tarde, doutor Carlos Silva, faz atendimentos online? Sim, faço. Claro que sim. Queres desenvolver? Só assim. O desenvolver só se for para dar o contacto, não é? Que talvez não tenha, não é? Eu faço contactos online, faço para vários países da Europa, particularmente na Europa, perdão, com imigrantes portugueses, porque eu não domino as línguas, não é? O inglês arranho alguma coisa, o espanhol também, mas não domino. Mas com portugueses radicados por esta Europa fora, eu atendo em diferentes países. O número de contacto para o atendimento eu que normalmente faço pelo WhatsApp. Né? Eu depois coloco no fim. Ok, pronto. Coloca no... Muito bem, agradeço. Eu coloco depois, eu faço questão de colocar depois o WhatsApp. Mas faço atendimentos, sim. Sim. Faço isso. Depois, senhora Lourdes Alves, boa noite, senhores doutores, boa noite, Lourdes, bem-vinda. Depois, a senhora Lourdes Meireles neste caso, a minha primeira mensagem vinda do YouTube, do Sítio da Cura, Dr. Artur Góes, do YouTube. Então diz assim: conheço alguém que também nega sempre os benefícios que obtém com estes tratamentos, mas acredito ser porque a verdade contraria aquilo que sempre negou. Pronto, acaba por ser aquele caso que é um caso semelhante àquele que eu digo, quer dizer, apesar de se ver que o senhor já, entretanto, até já este senhor, que tem 90 e muitos anos, até já teve uma diarreia e nem sequer por isso teve incontinência urinária, ou, perdão, fecal. Portanto, isto é o que muitas vezes acontece. Antes de mais, e antes de passar ao próximo, queria agradecer o seu
o seu testemunho e a sua mensagem, como todas as outras mensagens também. A senhora Paula Ramos diz: boa noite, realmente é aterrador receber qualquer diagnóstico que não nos é favorável. Mas tenho que partilhar que há bons e péssimos profissionais, mas ninguém é mais do que ninguém. E penso que o respeito mútuo é, sem dúvida, uma das componentes essenciais para um tratamento eficaz. Não temos que ter medo, apenas esclarecer aos maus profissionais que somos todos gente, independentemente das profissões. Aceitar e trabalhar para o sucesso do tratamento oncológico, no meu caso, é essencial. Queres comentar? Posso comentar, claro. É verdade, nós temos que saber, na verdade, a vida é uma escola. E como a vida é uma escola, nós somos alunos da vida. E devemos aprender a lidar com as adversidades, principalmente nos momentos mais difíceis em que nós recorremos a alguém que esperamos que tenha alguma empatia pela nossa dor, pelo nosso sofrimento. Muitas vezes do outro lado está um clínico num sofrimento maior que o nosso. E a gente não percebe isso, porque a natureza humana é intrinsecamente boa. Agora, o ser humano, quando está em sofrimento, faz coisas horríveis, faz coisas terríveis, e às vezes não é capaz de dar o melhor de si. Então, eu acredito que se nós não valorizarmos, embora devemos exigir respeito, naturalmente, se acharmos que isso não está a acontecer, que não nos estão a respeitar, devemos exigir respeito, respeitando sempre. E depois recorremos a outro clínico, porque temos sempre a opção de escolha. Mas é importante aceitar a natureza de cada ser humano, independentemente do papel social ou profissional que desempenha, aceitar a natureza dele e aceitar a natureza, aceitar a personalidade dele, o momento em que ele está, o momento de sofrimento que possa estar. Aceitar sem ter que concordar. Não é? Mas quando a gente aceita, aquilo não nos vai afetar. Porque não ficamos a ruminar, não vamos mergulhar naquilo que eu chamo o mundo da ofensa, não vamos mergulhar na mágoa, no ressentimento, que nos vai afetar, agravar ainda mais o nosso quadro clínico. Não podemos esquecer que a mente é o nosso lar. Há bocado falava que no mundo interior, estava a falar da mente. A mente é onde nós vivemos, onde nós processamos as experiências que vivemos. Há a experiência interna e a experiência externa. A experiência externa, estamos agora aqui na live, a comunicar mais ou menos direta e indiretamente uns com os outros. É? E a experiência interna é o que cada um sente neste momento. Eu não sei quantas pessoas estão online, mas independentemente do número, não é? Apesar da experiência externa ser mais ou menos idêntica, estamos aqui a interagir, a escutar, a falar e a ouvir, a experiência interna de cada um é seguramente diferente. Não há nenhuma experiência igual. Isso tem a ver com aquilo que é o nosso material mental, as nossas memórias, as nossas experiências, a forma como processamos essas experiências. Não é? Então, muitas vezes, quando nos dirigimos a um clínico que está num estado lastimável, eu já tive uma experiência semelhante num posto de saúde, num centro de saúde aqui no Porto. Não é? E o caso nem foi comigo. Eu te posso relatar, porque eu não vou nomear ninguém, mas posso relatar. O caso foi o seguinte. No nosso Sistema Nacional de Saúde, nós temos que ir ao médico de família, penso que a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Agora, cada ano, convém ser uma vez por ano. Ah, é? Pronto. Mas naquele tempo era 2 ou 3, não estou recordado. E eu, como, graças a Deus, não tenho problemas de saúde, eu vou lá só para cumprir calendário. E um dia que eu tinha tempo, não tinha nenhuma atividade, passei junto do posto de saúde e lembrei-me, olha, já está quase a fazer 2 ou 3 anos, vou visitar a minha médica de família, vou lá marcar o ponto. E então fui à chamada consulta de reforço, né, logo a seguir ao almoço, e dirigi-me ao posto de saúde, marquei a consulta para aquele momento, ia esperar, não era? E fui informado que a minha médica
de família, estava de férias naquele dia. Mas como eu já lá estava, o que contava era o registro, não é? Eu disse, não faz mal, se puder ser atendido por outra médica, não há problema. Pode sim. Então, esperei. Então, eu cheguei lá mais ou menos uns 20 minutos, 30, antes de começar a chamada. E já lá estavam umas 10 pessoas na sala de espera. E estava uma senhora do outro lado onde eu me sentei, uma senhora que isto foi para aqui, foi antes do Covid, uns 2 ou 3 anos. Portanto, isto foi há 7 8 anos. É, por aí. E a senhora tinha uns 70 e tal anos. E estava a falar sozinha, mas falava em alto. Ela falava qualquer coisa que a maioria eu nem percebia. Ela dizia, porque ele vai ver. E depois ria-se. E depois ralhava com a pessoa. Mas sozinha, a falar alto. O funcionário de segurança que estava lá veio 3 vezes pedir à senhora para silenciar, que estava a perturbar o ambiente. A senhora conseguia silenciar 15 segundos. Depois voltava. Bom, o tempo foi passando. Começou a chamada para as consultas. Eu não sei se porque a senhora era a primeira da fila ou se era porque estava naquele estado, foi a primeira a entrar. Ela foi chamada, entrou para a consulta, passado 20, 30 segundos, eu ouvi um grito lá de dentro. Cala essa boca! Já lhe disse! Cala essa boca! E eu comecei a pensar, meu Deus, a médica está pior que a mulher. A médica está pior que ela. Opa, passou mais 20 ou 30 segundos e a senhora saiu disparada lá dentro. Quer dizer, nem foi ouvida, né? Opa, chamaram um, chamaram outro, até que chegou a minha vez. Quando eu entrei, eu não sabia para quem ia, não era? Então fui para uma médica. Entrei, sentei-me, a senhora não me conhecia, eu apresentei-me. Não disse que era psicólogo, não é? Como é óbvio, eu não estava lá para falar estava apenas para dizer que estava tudo bem, não estava para falar da minha atividade profissional. E começo a falar porque ela não me conhecia. Eu começo a dizer o meu nome, que era paciente da doutora, lá disse o nome da minha médica de família. E ela interrompe-me. Olha, o senhor desculpe, diz-me lá assim, o senhor desculpe, mas eu preciso de falar, sabe? Eu preciso de falar. Deixe-me falar. E eu disse, está bem, pronto. Fala à vontade, doutor. Ela começou a falar. Não me fez nenhuma pergunta, né? E eu disse, eu depois dela parar assim, pronto, senhor doutor, eu só vim aqui para não ter nenhum problema de saúde, é só para que conste que eu estive aqui. E ela, está bem. Marcou lá e eu saí. Aquela médica dava para perceber que estava a sofrer de burnout. Burnout é uma patologia de ansiedade grave. A senhora, ela estava ali numa atitude desumana, porque aquilo é desumano. Ela estar a trabalhar é desumano para ela. É mau para a saúde dela e mau para os pacientes que ela lá vai. Porque naquele estado eu não sei se ela consegue prescrever de forma certa. Eu não sei. Não sei se ela consegue fazer um diagnóstico. Agora, como é que é possível, nas nossas unidades de saúde, estarem médicos e enfermeiros sobrecarregados, com uma carga horária violenta, num estado de saúde lastimável do ponto de vista psicológico, é um sofrimento brutal, é sofrimento emocional, a estarem a trabalhar? Não deviam. Aquela senhora devia estar em casa, a repousar, a recuperar. Porque ela estava doente, muito doente. Se calhar tão doente como aquela senhora que estava ali, quase que desrealizada, não é? Num estado de neurose brutal. Não é? Então, não admira que a gente encontre com frequência médicos num estado, num estado de uma atitude agressiva, de pouca empatia, porque eles não estão bem, estão em sofrimento, não deviam estar lá. E isso compete a quem? Aos diretores dos respectivos das especialidades clínicas. Verem isso. O problema é que faltam clínicos, não é? Como há poucos, eles depois não olham. Quer dizer, há uma falta de ética naquilo que é o desempenho da função. E o resultado... E de respeito também, não é? E de respeito. É por isso que de vez em quando aparece gente com diagnósticos errados, com problemas em cirurgias que fazem coisas que não deviam. E depois é isto. Porquê?
Deixa-me também, já agora, falar e materializar alguns comentários no Instagram. A senhora Vânia Cunha diz-nos grata por estes seres de luz fazerem parte da minha vida. Nós é que agradecemos a confiança que deposita em nós. Espero que esteja tudo bem consigo. Depois, a senhora Antunes Tovar diz: boa tarde, doutores. Tema interessante, cada vez mais um problema de saúde mental. Bem-haja. Nós é que agradecemos a sua presença na Conversa Saudável, hoje com o meu querido amigo e doutor Carlos Silva. Depois a Maria Cruz diz-nos: parabéns, meu querido amigo Carlos. Deves saber quem é. E pronto, e voltando outra vez aqui, temos então a senhora Anabela Rodrigues que diz: boa noite, senhores doutores, boa noite, senhora Anabela, bem-vinda. E a tua colega, doutora Rosana Milhomens, que também já esteve na Conversa Saudável, que nos dá também boa noite. Boa noite, doutora Rosana, bem-vinda. Eu estava-te a ouvir atentamente e o que surge muitas vezes é que esse estado de sofrimento pode vir já de criança. E estava-me a lembrar, por exemplo, aqueles doentes, e nós já falámos em privado sobre isso, quando eu estava a preparar um congresso, o último congresso que fui preletor, que é aquele doente com alexitimia, ou seja, que é um indivíduo que não consegue expressar o que sente. Então, quando lhe perguntam o que sente, não tenho nada. Estou bem, não sinto nada. E depois acaba por ser o cônjuge ou o filho que diz: não tem nada, então não tem isto. Mas eles nem se apercebem. Ou seja, não se apercebem quando têm mal, mas quando também são tratados também não se apercebem. São quase seres, diria, quase sem sentimentos. Ou têm dificuldade na percepção desse mesmo sentimento. E isto, para mim, por exemplo, torna complexo um diagnóstico. Porque, por exemplo, nós estávamos aqui a falar, e a senhora Paula fez o favor de abrir o coração dela connosco, quando nos dá esta mensagem, como doente oncológica. Mas, por exemplo, num doente oncológico ou numa doença complexa, autoimunes, doenças raras, quando um doente tem este tipo de problemas, porque lá atrás os pais castraram-nos emocionalmente, torna-se difícil o diagnóstico, porque aquela pessoa não consegue dizer o que sente e o que é que levou àquela doença, qual foi o trauma, a mágoa, que lhe chegou a ter, que está na gênese daquela doença. O que é que achas disto? Olha, eu particularmente acho o seguinte, eu posso falar por aquilo que é a minha área. Eu evito fazer diagnósticos, porque o diagnóstico não deixa de ser um rótulo. Eu procuro identificar causas, não é? As causas dos conflitos, as causas dos desequilíbrios, a causa da dor emocional. Que, como tu disseste bem, muitas vezes tem a sua origem na infância. Mas aquilo que são chamados traumas de infância, eles depois vão sendo alimentados inconscientemente pela associação que se faz com outras experiências. E depois, nós como temos dificuldade em lidar com as emoções, não é? E temos dificuldade em lidar com as emoções e com os sentimentos porque temos medo delas. Isso é um erro. É algo que os órgãos que têm poder de decisão neste país pensarem em inserir no sistema de ensino, desde a tenra idade, a chamada educação emocional. Porque isso é fundamental para as pessoas aprenderem a exprimir emoções, a compreender as emoções, perceber o papel delas.
Porque os nossos sentimentos determinam o nosso comportamento. E as emoções falam sobre nós. Ou seja, o comportamento do ser humano é o resultado daquilo que ele sente, particularmente o que sente. Né? E depois, como é que se formam os sentimentos? A partir do pensamento. Pensamento e sentimento são as forças da criação. Tudo o que nos envolve, tudo que está à nossa volta, começou num pensamento. Ok? Mas quando esses pensamentos se tornam repetitivos, com medo daquilo que possa acontecer, começamos a imaginar medos do futuro, principalmente o medo do futuro relacionado com a incerteza. Será que vou perder o emprego? Será que o meu filho vai conseguir acabar os estudos? Será que o meu filho vai ter um futuro? Esse tipo de pensamento repetitivo vai gerando sentimentos associados. E a natureza do pensamento vai determinar a natureza do que sentimos. Então o sentimento acaba por ser o quê? Uma energia acumulada. É o acumulador de energia mental que se vai transformar numa memória. Porque as situações, aquilo que são os traumas de infância, foi uma experiência que para a criança foi assustadora, né? E nesse momento de terror, de medo, de angústia, de aflição, fosse do que fosse, ficou lá aquela memória. Só que nós temos um mecanismo de defesa que é o recalcamento. Mas o recalcar funciona a breve prazo, não a longo prazo. Porque essa memória depois fica ali como que a vibrar. E à medida que vamos crescendo, a gente vai começando a desenvolver mecanismos, estratégias de defesa que acabam por agravar o quadro. Ou fechamos-nos em nós, ou começamos a evitar situações, a fugir de situações, não é? E isso vai o quê? Gerando cada vez mais ansiedade. Vamos acumulando energia, medo no sistema mente-corpo. É? E isso depois vai se transformar em quê? Noutras patologias. Não é? Nomeadamente na somatização. Há uma questão muito interessante. É que nos últimos 30 anos a neurociência tem evoluído bastante e tem surgido novos ramos científicos do estudo daquilo que são os processos e interações entre a mente e o corpo. A psiconeuroimunologia já há alguns anos que descobriu que quem sofre de ansiedade crónica ou depressão crónica, e quando se fala numa doença crónica, não estamos a dizer que não tem cura. Temos a dizer que é prevalente há mais de 3, 6 meses, conforme a doença, não é? Portanto, as chamadas patologias de humor, ansiedade e depressão crónicas, reprimem o sistema imunitário. Ou seja, esse estado contínuo vai desativando o sistema imunitário. Por aumento do cortisol. E basicamente, e porquê? Porquê? Por exemplo, o que é que se percebe? É que quem sofre de ansiedade, não é? É como se estivesse sempre sob uma percepção inconsciente de ameaça permanente. Então o fluxo sanguíneo está sempre a ser empurrado pelo sistema, pelo cortisol e pela adrenalina, para os membros, que são as pernas e os braços. Porque a natureza é sábia. Ou seja, se eu normalmente sou uma pessoa descontraída, tranquila, e vou pela rua a caminhar, não é? Descontraído, e de repente vem um cão enorme a ladrar, venha ao longe, mas venha a ladrar na minha direção, e eu fico alerta, não é? Há uma percepção de ameaça, não é? Porque o cão vem a ladrar, eu não sei se ele me vai atacar ou não, mas parece que sim, vem na minha direção. Então, aquele sentimento de alerta, a percepção de ameaça, de medo, faz com que o cérebro descarregue a adrenalina e o cortisol, que empurra o fluxo sanguíneo para os membros, que é o que eu preciso mais. Ou seja, se eu for atacado, eu preciso de fugir ou me defender. Né? Força nas pernas ou nos braços. Mas o cão vem, uns 10, 20 metros à minha frente, desvia-se, vai noutra direção, bem, passou e eu relaxo, lá, já foi embora o perigo. E o sistema volta ao normal. Agora, quando a percepção é imaginária, é um sentimento que nós alimentamos de forma inconsciente por causa das memórias dolorosas,
começamos a projetar isso para o futuro, porque o cérebro, que é o coordenador das funções biológicas, não distingue o que é real do que é imaginário. E há várias experiências científicas nesta área que atestam isso. Isto é científico. Ok? Então, o sistema está num chamado efeito cascata. Como a maior parte do fluxo sanguíneo está dirigido, canalizado para os membros, naturalmente vai faltar oxigênio e elementos nutrientes no sistema endócrino, no fígado, no coração, no baço, enfim, na cabeça. O cérebro não precisa também essencialmente de oxigênio. Uma coisa que é fácil de resolver é com técnicas de respiração, práticas de respiração. Porque aumenta-se o volume de oxigênio no sangue e o cérebro, ao receber mais oxigênio, começa a produzir serotonina e dopamina, as hormonas do prazer, do bem-estar. Da felicidade. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu tocaste aí num ponto muito giro, porque falaste nas doenças crónicas, ansiedade / depressão. E isso é muito interessante, porque quando nós tratamos depressão, ansiedade crónica, o doente pode andar 2, 3 meses cool, impecável, anda porreiro, sorriso de orelha a orelha. Há um dia que a coisa não correu bem, fica logo, perdoem-me a expressão, com as calças na mão, a dizer: ai, que já estou outra vez deprimido, só porque tiveram um dia mal. Ou seja, esta desconfiança tem a ver com o medo aterrador de voltarem a ter outra vez a mesma doença. Pois, porque... E não conseguem perceber que aquilo foi só um dia, e um dia não, então os 3 meses deitaram-nos no lixo, então andou tão bem, agora só porque um dia está triste, não significa doença, porque já agora, antes de passar a palavra, há uma coisa que eu digo sempre aos meus doentes. Um estado de depressão, em termos de definição científica, by the book, como eu costumo dizer, tem a ver numa avaliação, de 180 dias, mais da metade deste tempo, eu estou triste. Portanto, estou a falar em meio ano, mais da metade deste tempo eu passei com um comportamento mais murcho. E então aí estou deprimido. Se eu tiver um dia que não estou bem, isto não significa depressão, mas sim tristeza. E a tristeza é algo que é passageiro. Eu normalmente falo num bebê ou numa criança, quando quer alguma coisa, nós não lhe damos e ele começa a chorar. E isto não é depressão, é tristeza. E passado 5 ou 10 minutos já está a rir. Mas eles não têm filtros como nós temos, estamos carregadinhos de filtros. A palavra é tua. E depois tenho aqui um comentário giro também da senhora Anabel. Mas isso é compreensível, não é? Porque, repara, por isso é que existe a psicologia, porque o teu trabalho é um trabalho meritório e competente, mas não trabalha conteúdos. O nosso problema é os conteúdos, que são as nossas memórias. As nossas memórias é a nossa aprendizagem. Nós precisamos perceber como é que funciona a nossa mente, a nossa casa mental. Como é que processamos a realidade. Nós temos que perceber que a mente é constituída basicamente pelo consciente e o inconsciente, não é? Há certas correntes de sabedoria ancestral que também falam no superconsciente, não é? Mas o nosso inconsciente é onde está armazenado todo o nosso material, principalmente aqueles que nós não ignoramos, não é? E esse material é constituído por quê? Basicamente por memórias doentes. E essas memórias doentes estão cheias de feridas emocionais que não estão cicatrizadas. Então, a medicação ajuda, porque traz algum equilíbrio, traz alguma sensação de bem-estar, mas perante um estímulo, um gatilho, que esses gatilhos são criados pelas memórias dolorosas, não é? Que ainda não foram sanadas, curadas, tratadas. Opa, levanta tudo, levanta aquele material. É como uma garrafa de vinho do Porto, velha. Se ela está
imóvel, os resíduos estão no fundo. Mas se abanares um bocadinho, os resíduos, não é? E então, perante um estímulo que muitas vezes é inconsciente, levanta esse material. Então, é preciso mergulhar nesse material. Não é? Para isso, é preciso que a gente aprender a gerir, a lidar com os pensamentos, com os sentimentos. Sem medo Acima de tudo, compreendê-los e aceitá-los. Não podemos lidar com eles sem os compreender, porque aprender, só há aprendizagem quando há compreensão. Há uma diferença entre compreensão e interpretação. Interpretar é diferente de compreender. Não é? Porque uma interpretação, na minha perspectiva, é sempre algo redutor. A minha interpretação depende daquilo que eu sei, daquilo que são as minhas experiências de vida, das minhas memórias, da minha aprendizagem. E aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu sei, é apenas uma fração infinitesimal daquilo que é possível aprender. Ok? Já a compreensão não. A gente quando compreende, não vai interpretar. Vai tentar perceber, chegar lá. Compreender a causa, sem julgamentos. Porque interpretar é atribuir um significado. Atribuir um significado é fazer um juízo. É fazer um julgamento. E eu, ao fazer esse julgamento, para fazer a interpretação, tenho que ter referências. As referências são as minhas memórias. A minha aprendizagem. Pá, como o que eu sei é uma gota. O que eu ignoro é um oceano. Se eu estou a fazer a interpretação, a probabilidade de eu estar errado é muito grande. Se eu busco a compreensão, eu vou fazer perguntas, vou pesquisar, vou investigar, até chegar o mais próximo possível de... Mas para teres essa compreensão, tens que ter autocompaixão. Também. Ou seja, é autoaceitação. Exatamente. É autoaceitação. Nós temos que... Eu costumo dizer isto muitas vezes. Tu não és perfeito. Ou melhor, não és perfeito, mas não tens nada de errado. És um ser humano. E como ser humano, tens as tuas qualidades, os teus defeitos, as tuas falhas, as tuas fraquezas e as tuas forças. Então, nós temos que nos aceitar. Mas aceitar com responsabilidade. Não cair no facilitismo do desculpismo. Está sempre a desculpar. A gente tem que assumir responsabilidade, não é culpa. Algumas palavras que temos de tirar do nosso vocabulário. Uma delas é a culpa. Outra é o pecado. E outra é o medo patológico, o medo imaginário. Não é? Então, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Assumir a responsabilidade. Não é? Então não devemos cair no desculpismo, desculpar por tudo e por nada, querer justificar tudo aquilo que não corre bem. A gente deve refletir, não é? Refletir para poder corrigir, para poder aprender. Quando a gente reflete, aprende. Se nós caímos no desculpismo, além de não aprendermos, estamos a promover aquilo que é chamada fuga psicológica à responsabilidade. Não é? O desculpismo é a fuga psicológica à responsabilidade. Eu de propósito, não retirei este comentário, que é retribuir o abraço à doutora Rosana Milhomes. Por isso é que eu não retirei. Se quiser interpelar-nos, esteja à vontade, doutora Rosana. A senhora Anabela diz: boa noite, doutores. Este é um tema que me diz muito neste momento, principalmente por ser o meu filho e é uma criança. A senhora Anabela tem um filho que é um doce mesmo. Acho que um piadão, porque é mesmo um ser humano diferente, porque tem um coração de ouro, aquele miúdo. Pronto, e tem aqui um problema de alguns medos que paulatinamente serão tratados e vai ficar bem. Mas aquilo que é importante, e ainda bem que a senhora Anabela diz isto, é que nestas circunstâncias, muitas vezes é importante tratá-los nestas idades. O miúdo da senhora Anabela terá 10 anos, 7, 8, 10, agora não me recordo bem a idade, mas andará por aqui. Que é muito mais fácil tratar estes medos com esta idade do que mais à frente, quando tiver 40 ou 50 anos, com toda a projeção que este medo depois veio fazer e veio interferir no crescimento
da própria pessoa e na sua parte social, familiar, profissional, muitas vezes, como sabes, melhor do que eu, inclusive, porque deves ouvir histórias também terríveis, eu também as ouço, mas isto depois vai interferir ao longo da vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está, se tem 10 anos, não é? E não sei qual é o problema, mas são fobias, são medos. Ele está a criar essas memórias, está a alimentar essas memórias. Ele não tem culpa, é bom saber isso, ele não tem culpa. Mas o que é facto é que quanto mais se focar nisso, mais se alimenta. Ou seja, isso vai-lhe trazer problemas de saúde, para além do sofrimento que está a vivenciar. Não é? E depois agora, a própria ansiedade acaba por ser a gasolina disto. Agora, para os pais também deve ser doloroso estar a ver o filho dessa maneira. Muitas vezes a criança que está a pedir é carinho, amor, não é? Dá-lhe amor, dá-lhe carinho, conversar com ele, deixá-lo falar, desabafar, ensiná-lo a falar daquilo que ele vai sentindo, dos sentimentos, dos medos, dos receios, dos anseios, o que for. Não é? O conversar muitas vezes sobre aquilo que ele sente e o que se está a passar com ele ajuda. Isso a gente chama terapia narrativa da ansiedade, não é? Porque vai normalizando, não é? Sem desvalorizar os sentimentos dele, aquilo que ele sente, não é? Mas fazendo compreender que há coisas na vida que a gente vai ter que lidar, apesar de não serem agradáveis, serem até assustadoras, como é o caso da morte, não é? Lidar com a morte de familiares, de amigos, de vizinhos. Nós, ao longo da vida, vamos lidar dezenas de vezes com isso. Isso faz parte da vida, a morte faz parte da vida. E a gente tem que saber lidar com isso e saber ultrapassar. Pronto, eu agradeço-te porque tu acabaste por tocar um bocadinho, eu por questões de ética não posso dizer muito mais do que o que disse. Claro. Para proteger a privacidade da criança e da senhora Anabela, mas acabaste por creio eu, responder categoricamente ao caso. Se a senhora Anabela precisar mais de alguma coisa, estamos aqui para responder. Eu, antes de passar ao comentário seguinte, queria aqui dizer uma coisa e não queria acabar o programa sem dizer aqui uma coisa que eu acho muito giro. Este tema que hoje nos traz aqui, que é prisioneiros do medo quando o silêncio e a recusa ao tratamento ditam a sentença fatal. Eu, por exemplo, falámos no caso do doente não querer ser tratado, de não ligar puto à medicação, de não reconhecer, como dizia a senhora Lourdes Meireles, não reconhecer que está melhor quando de facto está melhor. Mas agora estava-me a lembrar deste caso. Muitas vezes eu apanho casos terríveis. Imaginemos aqui um casal com uma relação tóxica em que essa toxicidade vai levar a um dos cônjuges uma doença complexa, e estamos a falar em doenças graves, em que muitas vezes eles vêm a mim para ser... Ou seja, vêm eles para eu tratar a pessoa que está gravemente doente, e que muitas vezes foi exatamente naquele caldo de cultura que surgiu aquela doença, por mágoa, por angústia, por raiva, por medo, seja o que for, em que muitas vezes eu digo que aquelas duas pessoas deviam ser tratadas emocionalmente, tratar aquela parte psicológica da questão do casal, em que um vai a uma consulta de psicologia e o outro não vai porque diz que com ele está tudo bem. Isso é muito frequente. Principalmente do lado dos homens, não é? Tenho que ter algum cuidado com as palavras. Mas o género masculino acha que é capaz de lidar com tudo, não é? Quando, na maioria das vezes, não se suportam eles mesmos.
como não se suportam eles mesmos, porque estão numa agitação, numa inquietação, numa aflição interior muito grande, não é? Opa, não são capazes de tolerar os outros à volta dele, principalmente os que convivem, não é? E acabam por se transformar em pessoas extremamente tóxicas e cultivarem uma desarmonia constante numa relação. Isso tudo é tudo por medo, por insegurança. Não é outra coisa. Exatamente. Eu já digo isto há muitos anos. O sexo forte não é o homem, é a mulher. O homem é força bruta. É força bruta. E isso é brutalidade. A mulher não, é força interior. Não é? Se as coisas não correm bem entre um casal, eles têm filhos, não é? E se decidem separar-se, o homem vai embora e a maioria das vezes não quer saber dos filhos. A mulher é que cuida dos filhos. A maioria dos homens não quer saber disso. Enfrentam. Eu sei de muitas histórias dessas. Passaram muitas dificuldades para criar os filhos, criaram sozinhos, porque os maridos, os pais dos filhos, nem quiseram saber. Não é? Portanto, a mulher é que é o sexo forte. O homem é o sexo fraco. E depois faz forte. Veste a capa do super-homem, não é? Quer enfrentar o mundo, quando por dentro, aquilo, Jesus, treme como varas verdes. Daí esse comportamento, não é? Então a senhora Lourdes diz-nos o seguinte: um episódio que se passou comigo, derivado de fazer várias vezes alergia a medicamentos. Quando entro no consultório médico especialista na área das alergias, mesmo tendo ser a consulta a pedido da médica de reumatologia, o médico disse-me que a minha médica era doida e que não ia fazer-me testes atrás de testes até descobrir qual o medicamento que me provoca alergia. Eu respondi, eu já tive 2 choques anafiláticos, o meu espanto quando me disse que a urgência insistia para eu ir quando não aparece, sendo eu uma doente com doenças crónicas graves. Portanto, aqui, no fundo, o que eu acho é que há aqui uma falta de deontologia para com a colega, chamando-a de doida, não é? Quer dizer, aqui parece um mau profissional e um mau colega, é a minha opinião. Não sei se tens aqui alguma coisa a dizer. Eu acho que essa atitude nem merece comentário, porque ela fala por si. Não é? Os nossos comportamentos falam de nós, falam do estado em que nós estamos. O comportamento do ser humano é o resultado do seu estado de espírito, do seu estado psicoemocional. Então, como a gente se comporta, não é? Fala de como estamos por dentro. Há um ensinamento que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Não é preciso dizer mais nada. Exatamente. O Zé Figueiredo, o engenheiro José Figueiredo, diz-nos: boa noite, doutores, um grande abraço para os dois e obrigado por tudo. Nós é que agradecemos a sua confiança. E depois diz-nos que temos de deixar de nos autossabotar e aceitar as coisas como elas são. E pronto. E não sei se tens aqui alguma coisa a dizer. Não, o José Figueiredo, o que está a falar está certo, não é? A gente tem que analisar, tem que olhar para dentro, é o autoconhecimento. Não temos que ter medo de olhar para nós. Autoconhecimento, eu gosto desta definição, que não é da minha autoria, mas eu gosto dela. É a melhor definição de autoconhecimento que eu conheço. Autoconhecimento é conhecermos a nossa realidade interior, aquilo que é o nosso universo pessoal, o nosso mundo interior, e percebermos como se relaciona com a realidade exterior. Conhecermos a nossa realidade interior, o que está cá, principalmente os aspectos da personalidade que não gostamos e que mascaramos, não é? E percebemos como isso se relaciona com o mundo exterior, ou seja, com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta. Não é? E para muitas pessoas isso é difícil. É muito difícil. Porque querem ter razão, acham que sabem tudo, não é? E pronto, é como é.
Senhora Isabel Ribeiro, uma conterrânea, diz-nos boa noite, senhores doutores. Um grande abraço para os dois. Obrigado, senhora Isabel, bem-vinda. A doutora Rosana dá-nos obrigado quando nós falamos, quando lhe devolvemos o abraço. Pois o engenheiro José diz-nos acupuntura, homeopatia, medicina chinesa. A senhora Anabela diz que a criança tem 8 anos. Depois temos que aproveitar tudo o que a vida tem para nos ensinar, pois estamos numa escola e podemos aprender muito. Aquilo que eu tenho a dizer é que quando erramos, temos que perceber porque é que erramos. Quando as coisas nos correm mal, porque é que nos está a correr mal e o que é que nos está a ser ensinado para que nós subimos de nível. Naqueles jogos online, como é que se chama? Videojogos. Eu vejo a vida como um videojogo, portanto, nós vamos subindo de degrau à medida que vamos aprendendo, como diz o engenheiro José Figueiredo, porque estamos de facto numa escola. Não é? A senhora Paula Ramos diz: tento compreender os esclarecimentos dos doutores, mas muitas vezes não conseguimos controlar as emoções, extremamente difícil. Eu a única coisa que aqui tenho a dizer-lhe, sabendo porque a senhora Paula já disse que é uma doente oncológica, e sendo normalmente a doença oncológica tem sempre uma causa por trás de emocional, eu costumo a dizer, até sempre que sou chamado para intervir num congresso, e esta frase é minha, o cancro deve ser um virar de página, ou seja, mudar de vida, mudar a maneira como eu vejo e como eu estou na vida. Portanto, acredito que seja difícil, mas essas emoções você vai ter que trabalhar nelas exatamente porque ao trabalhar nessas emoções você está a trabalhar na sua doença oncológica e está a ajudar o colega oncologista a tratá-la. Se bem que, sabendo eu, que na doença convencional, a doença oncológica é um tumor in loco que tem que ser tratado, ponto final, parágrafo, e ninguém quer saber qual foi o seu trauma, a sua raiva, o seu desespero, a sua desilusão profunda. Eu costumo dizer que muitas vezes isto são emoções que vão à alma, quer dizer, que marcam e que depois vem degradando energeticamente até chegar ao corpo. Portanto, isso deve ser trabalhado. Não sei se tens aqui alguma coisa a dizer. Eu gostava, sim, de fazer um comentário. Nós devemos compreender que o corpo foi desenhado pelo Criador para a autocura, para se curar. Nós apenas temos que lhes dar as condições internas, principalmente ao nível mental e emocional, para que essa cura possa ocorrer. E depois podemos perceber que também fomos dotados, todo o ser humano é dotado naquilo que eu chamo 2 poderes fundamentais. O primeiro é o poder de aprender tudo o que quisermos. Nós temos a capacidade de aprender tudo o que quisermos. Não é? Há coisas que nos vão dar trabalho, vão exigir esforço, renúncia, como é o caso da educação emocional. E o outro poder é o poder de escolha. Nós podemos escolher fazer isto ou fazer aquilo, mas para cada escolha há um resultado, há uma consequência. Esta é a lei de causa e efeito, não é? É a lei da ação e da reação. Ao escolhermos os comportamentos, estamos a escolher as consequências, positivas ou negativas. Depende de nós. Agora nós temos que perceber que somos seres essencialmente pensantes e seres sentimentais e emocionais. É fundamental trabalhar a educação do pensamento, a relação com o pensamento e com o sentimento. E isso dá trabalho. Dá. No início é penoso, que requer esforço. Mas depois compensa. Depois vai compensar. Agora, temos que estar disponíveis para renunciar
a determinados hábitos. Que nós depois é o nosso apego àquilo que não é saudável, àquilo que é as nossas rotinas, aquilo que é mais fácil, aquilo que mais gostamos. É preciso aprender a fazer escolhas com discernimento. Não é? Usar a parte da inteligência que nós usamos muito mal, que é a razão, o raciocínio, a reflexão. Refletir para escolher, percebemos o que é que está em causa. E assim, nós vamos criando, à medida que vamos educando, melhorando a relação com o pensamento e com o sentimento, vamos melhorar a autorrelação. E aí vamos criar as condições interiores adequadas para que o corpo recupere, se restabeleça, promova a cura. O engenheiro José Figueiredo diz-nos a morte é um até já, portanto é mesmo ali ao virar da esquina, portanto melhor é ir vivendo o presente. Meu caro, já temos 1h08 de live, é hora de nos despedirmos desta gente boa que nos ouviu. Queres encerrar e depois eu encerro, ou eu encerro? Eu quero me despedir. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a ti, Arthur, pelo convite, que muito me honra. É sempre uma oportunidade de partilhar conhecimento e contribuir com este modesto conhecimento não é? Para o esclarecimento, porque falta às pessoas esclarecimento, não é? Compreender o que é que se passa connosco, não é? Para que possamos melhorar a autorrelação. Se não estivermos bem connosco, não vamos estar de bem com ninguém. Vamos projetar esses conflitos. Eu, antes de terminar, queria meter-te uma cunha, porque tu já partilhaste comigo que vais ter um projeto para janeiro, um projeto interessantíssimo. Sim. E era importante vires à conversa saudável, aí 15 dias antes do lançamento do projeto, vir-nos falar desse projeto para todos podermos participar, se possível, nesse projeto, se achares por bem, obviamente. Sim, claro que sim, seria interessante. Na verdade, é ser um workshop. É um workshop. Eu faço periodicamente. E o workshop vai ser, para já, ainda não está confirmada a data, mas em princípio será para o dia 18 de janeiro. Que é um sábado, de manhã, entre as 10 e o meio-dia. Irei falar sobre a análise de sonhos. Os sonhos são muito importantes na vida do ser humano, porque são uma ferramenta de autoconhecimento. Os sonhos falam sobre os aspectos da nossa personalidade que nós ignoramos ou que não queremos reconhecer. Não é? Então a gente vai perceber, do ponto de vista científico, não é? Como analisar os sonhos, não é interpretar, analisar. Não é? Porque aquilo que se vê frequentemente nos livros e até na internet, sonhar com água é isto, sonhar com a lua é aquilo, não existe um padrão. Podemos sonhar os dois com ter o mesmo tipo de sonho, que estávamos numa praia, e o significado ser completamente diferente um do outro. Ok? Portanto, os sonhos falam sobre a identidade de cada um, sobre aquilo que é o material psicoemocional de cada um. Aquilo que são as memórias mais profundas da natureza do indivíduo. Okay? É sobre isso que vamos falar. Ok. Então, fica já a data, 18 de... 18 é o dia que está previsto. Ok. Podemos, se achares por bem, podemos falar uma semana ou duas antes, se for o caso. Ok. Podemos ir adiante a alguma coisa. Então a senhora Isabel Ribeiro diz: é fácil falar, mas as emoções sobre a morte de alguém que nos é muito querido é muito complicado. Levou-me à depressão. Queres dizer aqui alguma coisa? Posso dizer, claro que perder alguém muito querido é difícil, não é? Mesmo que eu tenha um conhecimento espiritual mais avançado, tenho alguma dificuldade. Mas nós temos que perceber que depressão significa empurrar para baixo, não é? A palavra depressão significa empurrar para baixo. Estar a alimentar a tristeza não ajuda.
Temos que ser realistas, temos que ser capazes de ultrapassar, não é? E pode demorar uns dias, umas semanas, mas a gente tem que ir gerindo isso, olhando para dentro, perceber o que está ali, o que está acontecendo, e aceitar a realidade. A gente tem que aceitar aquilo que não pode mudar. Não é? Porque se não aceitarmos, estamos a infligir sofrimento em nós mesmos sem necessidade nenhuma. E, por inerência, vamos afetar também, aumentar o sofrimento daqueles que amamos. Nós temos que perceber que, quando parte um ente querido, há outros que ficam connosco. E esses também precisam da nossa presença. E precisam da nossa presença saudáveis. Não significa que a gente vai fazer festa, porque na nossa cultura nós não estamos preparados para isso. Embora haja culturas que é isso que fazem. Festejam a passagem para o outro lado. Agora, nós temos que olhar com isso com outro entendimento. Temos que compreender o significado da vida. Qual é o significado da existência? Particularmente pensar de onde viemos, porque é que estamos aqui e para onde vamos. Precisamos buscar respostas existenciais. E talvez, num momento desses, seja o momento certo para buscar essas respostas. Depois, ainda diz, tem razão o Dr. Borges, Dr. Artur Borges, geralmente somos nós mulheres que procuramos sempre ajuda de um clínico, o que é real. Daí as tais super mulheres que É o sexo forte, sem o dúvida. sexo forte. Depois a senhora Lourdes Meireles diz uma coisa muito gira. Doutor Carlos, quando trata uma criança, tenta perceber os medos das mães ou dos pais? Na maioria das vezes tem a ver com a dinâmica familiar, sim. Eu procuro saber como é que é a dinâmica familiar. Porque a criança é um mundo à parte e tem predisposição para... Mas isso é-lhe transmitido seguramente pela dinâmica familiar, pelo meio familiar. E os pais não têm essa consciência. Não é? Mas sim, é importante perceber como é a dinâmica familiar, como é que provavelmente a criança está a absorver isso. Porque hoje a neurociência sabe isso. A nossa personalidade é estruturada num sistema de crenças e valores, que é aquilo que vai estruturando a personalidade do indivíduo. A neurociência sabe hoje que os pilares do sistema de crenças e valores do indivíduo começa a ser desenvolvido a partir do 6º mês de gestação. Ou seja, nos 3 últimos meses de vida intrauterina, a criança já começa a receber informação do ambiente familiar, do meio familiar. Depois nasce e até aos 6, 7 anos vai recebendo essa informação que vai estruturar os principais pilares daquilo que é o sistema de crenças e valores. E os pais, sem perceberem, através das conversas, da forma como reagem com as situações que vão falando, vão-lhe transmitir à criança a visão que têm do mundo, a forma como se sentem no mundo. E a criança capta isso de forma emocional. Não racionaliza como o adulto, mas absorve as emoções, os sentimentos. Nós, como já nascemos com predisposição para determinadas situações, depois esses medos, essas inseguranças, vão se acentuando ou não. Depende também da sensibilidade da criança. O que eu tenho percebido como clínico é que quanto mais inteligente é a criança, mais sensível ela é. Portanto, precisa mais de carinho, de atenção. Os pais precisam dar atenção ativa. Dar-lhe atenção é brincar com ele, contar-lhe uma história na hora que vai dormir, não é? Quando tiver que chamar a atenção com firmeza, mas com carinho, não com gritos, não com berros, sem culpabilizar a criança. Não podemos esquecer que as crianças precisam de ser orientadas, precisam de aprender. Elas cometem erros e às vezes repetem-nos, que para nós são básicos. E nós tratamos as crianças como se fossem adultos, como se elas tivessem que saber o que nós já sabemos. Nós já temos dezenas de anos. Elas não. Então têm que ser educadas, corrigidas com carinho, com firmeza, mas com carinho. Então seguramente que é fundamental para poder ajudar uma criança saber como é a dinâmica familiar e depois orientar os pais, dar a orientação que eles precisam. Porque quase sempre esses comportamentos é um pedido de socorro da criança.
não é? Que está a sofrer, emocionalmente está em sofrimento. A senhora Paula Ramos diz: obrigado, doutores, pelos conselhos. Eu tento, mas é gratificante ouvir. Obrigado nós pela sua presença e as suas melhoras. A senhora Natália diz: homeopatia, acupuntura, medicina chinesa, sempre obrigado, doutores, quem me dera ser livre e sempre positiva. Pronto, eu só me estou a rir porque eu há bocado aflorei aqui uma situação, não vou dizer agora qual, estava-me a recordar também da senhora Natália, que começa já a ser mais livre e para a frente é que é o caminho, e o que é para trás é para trás. A verdade é que temos que ir melhorando a cada dia que passa. Pronto, então eu vou só aqui dar voz a mais um, antes de encerrar, a mais um nosso seguidor, que é o nosso leitor Nuno. Estou cá, mas nos bastidores, grande live, pena que vim ao fim, estou no trabalho. Obrigado, bom trabalho, Nuno, e mesmo assim, obrigado por, além de estar a trabalhar, ainda nos está a ouvir. Obrigado por tudo. Eu terminava agradecendo a todos a vossa presença e os vossos comentários. Queria não acabar sem pedir-vos o vosso like se de facto gostaram e a vossa partilha, tanto no vosso Facebook ou Instagram ou no TikTok, como noutros sítios. Agradecer também ao Dr. Carlos a brilhante live que me proporcionou, que nos proporcionou, e os conselhos sábios que deu a todos. Eu terminava aqui apenas dizendo que se não se pode mudar o vento, pode-se ajustar as velas do barco para chegarmos onde queremos. E, portanto, se a vida nos traz ventos de norte ou ventos de este, que saibamos ajustar a vela para continuarmos o nosso caminho. Este é a maneira mais simples que eu queria acabar esta live. Um abraço a todos, um abraço, Dr. Carlos, muito obrigado de coração. Obrigado. Então, preparemos a nós a live para podermos saber, então, um bocadinho, levantarmos um bocadinho desse véu que é os sonhos, para depois, quem quiser, então, assistir a esse workshop, então, nós iremos preparar uma live para isso. Um abraço a todos, bom jantar e bom resto de semana. Obrigado. Obrigado.